Olá pessoal, vamos começar aqui mais uma vez, tentar agora ver se o áudio entra. A gente teve um problema técnico Não, com o programa. Eu espero que agora todo mundo consiga escutar tudo. A gente teve que só fazer uma troca mesmo de programa, então o layout trocou um pouco, mas eu acho que agora vai funcionar. E de novo com a palavra Cláudio, bom que ele não se importa de falar. não me importo de falar. Eu espero que agora todo mundo esteja ouvindo. Se não estiver ouvindo, por favor, manda uma mensagem no chat. Bom, enfim, voltando onde a gente tinha terminado antes, eu gostaria de agradecer a todos pela presença, discutir esse assunto que é muito importante. E antes, já vou passar logo a palavra para a Érica, para ela dar as boas-vindas em nome do Gavinho e Campos também. Você está com o microfone desligado, Érica. Já abri. Boa tarde a todos. Aliás, já virou meme essa, né? Essa já virou meme. Já virou meme. Bom, boa tarde a todos, né? Queria realmente agradecer em nome do Gavinho e Campos a inscrição, o interesse das pessoas. A gente recebeu muitas inscrições e mais do que a inscrição em si, mas foi a participação das pessoas enviando muitas perguntas, o que demonstra que este tema, que tem sido muito debatido ao longo, inclusive dos últimos anos, desde a promulgação da lei, enfim, que teve um tempo aí de vacância até que ela passasse a viger, ou seja, acho que tem um excesso até de informações, mas como é efetivamente uma mudança de paradigma, ainda há efetivo interesse, muitas dúvidas das pessoas em relação a esse tema, que nós não temos a pretensão hoje, obviamente, de esgotar, queremos fazer um passeio sobre esse novo marco regulatório que nós estamos diante dele, de assuntos extremamente relevantes, e desde já nos colocamos à disposição de vocês para outras conversas, outras abordagens, né, que obviamente nesse tempo curto aqui vai ser impossível que a gente esgote tudo, mas nossa ideia é realmente fazer um passeio e nos colocar à disposição de vocês para outros encontros e outras possibilidades diante desse assunto que é de fato bem relevante. Uma boa tarde, bom trabalho a todos nós. Muito obrigado, Érica. Realmente esse é o tema do momento, né? Hoje os dados pessoais são um elemento absolutamente essencial na economia contemporânea, do homem-máquina do século XX, imortalizado por Chaplin em tempos modernos. A gente se transformou no homem-dado. Nós somos verdadeiras usinas de informação. A cada pedido no aplicativo de entrega, a cada táxi, a cada hospedagem em determinado hotel que a gente faça, para consumir os mais diversos produtos e serviços, a gente vai deixando um verdadeiro rastro de dados pessoais. Esses dados pessoais, pela primeira vez, estão sendo tratados de forma adequada pela legislação, né? Porque realmente a importância dos dados hoje para a economia é difícil você até superestimar. Os dados, eles têm essa dupla característica, né? Ao mesmo tempo em que eles são um ativo econômico importantíssimo que movimenta a economia contemporânea, eles são também uma extensão, uma projeção da nossa personalidade, né? São direitos de personalidade. E para tratar desse tema aqui, nós temos como convidado, como expositor, Orlando Neto, que é meu sócio, meu amigo lá no escritório. O Orlando é graduado pela GV, ele tem especialização em Direito do Entretenimento pela UERJ, extensão em Direito Autoral por aquele programa conjunto do ITS da Harvard Law School, Copyright X, e tem formação jurídica específica em governança da internet pelo EGI.br. É um advogado com muita experiência em Direito de Tecnologia e que está estudando muito profundamente esse tema da proteção de dados já há algum tempo, e vai aqui trazer para a gente alguns insights, algumas informações importantes para que a gente possa navegar e entender qual é o impacto que essa legislação vai ter no nosso setor, no setor da mídia, no setor da cultura, do audiovisual e também no terceiro setor, né? E como debatedora desse debate, nós temos aqui a minha querida amiga e companheira e parceiraça, Érica Gavinho. A Érica é mestre em Teoria do Estado de Direito Constitucional pela PUC, acabou de
de defender a sua dissertação com muito sucesso. Ela é especialista em Direito Administrativo, pós-graduada em Direitos Fundamentais pela Universidade de Coimbra, em Portugal, e tem mais de 15 anos de experiência no mercado de cultura, audiovisual e terceiro setor no Brasil, e vai tentar trazer, então, para o nosso mundo real, para o dia a dia da empresa, para o dia a dia do nosso setor, qual é o impacto que essa nova legislação e que essa nova cultura que se estabelece com essa nova legislação vai ter. Então, sem maiores delongas, eu vou passar aqui a palavra então para o Orlando, para ele fazer um primeiro sobrevoo sobre a legislação com os principais conceitos, e a partir daí a gente vai batendo uma bola, problematizando e tentando trazer o debate para a realidade do nosso dia a dia. Obrigado. Orlando, a palavra é sua. Cláudio, obrigado aí pelas palavras, pela apresentação. Também peço desculpas aí para o pessoal que está assistindo, todos os convidados, pelo pequeno atraso, as questões relacionadas ao áudio. Espero que seja tudo resolvido. Sobre a LGPD, Cláudio deu uma travada, mas acho que ele volta. Assim, sobre a LGPD, eu recentemente ouvi uma frase do Ronaldo Lemos, que é colunista da Folha de São Paulo, do ITS Rio, foi meu professor, que dados é um novo petróleo, né? E que, inclusive, igual ao petróleo, dados também vazam. Só que tem uma questão que diferencia, eu acho, que os dados do petróleo, que o petróleo você tira ele da terra, tira do pré-sal, do mar, cava um buraco no chão e ele sai. Os dados, eles vêm da gente, né? Então esse é um debate que não só diz respeito às empresas que precisam se adaptar, mas ele também diz respeito às pessoas, não é? Tanto que a gente vai falar alguns conceitos aqui da LGPD e a gente vai ver que o titular dos dados não é quem coleta o dado, e sim a pessoa natural a quem se referem aqueles dados, né? Então a gente tem que estar aqui com duas visões. Uma visão que é a visão individual, quem sou eu como indivíduo, qual a expectativa de privacidade e de uso dos dados, os meus dados que eu quero, que eu espero, quais são as minhas expectativas e qual é o mínimo que eu quero de direitos que sejam assegurados pela legislação e pelas empresas em geral. E o segundo ponto é como pessoas envolvidas numa atividade econômica, o que a gente precisa fazer para conseguir atender esse anseio da população em geral e também respeitar essa legislação, que embora seja nova no Brasil, é uma legislação que no âmbito da União Europeia já é debatida e esses conceitos já estão ali presentes no mundo jurídico há bastante tempo, e também os conceitos de privacidade, intimidade, vida privada e tudo mais são bem antigos, né? Então, não se tratam de questões novas. Estava até falando com o Cláudio antes da gente começar a live, que tem uma coisa interessante na LGPD, porque você tinha várias discussões sobre privacidade e temas correlatos de personalidade espalhadas em vários instrumentos normativos, do Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet, Constituição e tudo mais. E o que aconteceu hoje com a LGPD é que você tem uma legislação que fala especificamente disso, de dados pessoais, expectativa de privacidade das pessoas, o que você pode fazer com dado de alguém e não pode. Então a LGPD se tornou um grande guarda-chuva, onde você tem também múltiplas questões que são reguladas por outros diplomas legais ou por alguns entes, agências reguladoras, Banco Central, SUSEP, o que for, mas que estão no meio dessa discussão de LGPD. Então a gente também precisa ficar atento a isso. A LGPD não é uma panaceia universal, não é? E ela também não necessariamente vai entrar em contradição com outros diplomas legais. A gente tem que tentar fazer aqui uma interpretação integrando esses múltiplos sistemas legais, essas múltiplas legislações que existem e que inclusive são reconhecidas pela LGPD, né? E aí vamos para alguns conceitos básicos da lei, né? A primeira questão, o que é dado pessoal? Já que a gente está falando aqui dado, está falando pessoas. O que é um dado pessoal? Dado pessoal é um dado relacionado a uma pessoa natural
identificada ou identificável. E é isso que a legislação se preocupa. Dado pessoal. Então precisa ser de pessoa natural. Você precisa saber quem é a pessoa? Não, não preciso. Mas se eu tiver meios de identificar a pessoa, ela é uma pessoa identificável, a legislação também tutela ela, tá? A legislação também faz uma diferença entre o que é dado pessoal sensível. Dados pessoais sensíveis, para vocês saberem, eles são os dados pessoais, só que relacionados a alguns temas. Quais são esses temas? Origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, se você participa de uma igreja, segue algum tipo de filosofia, partido político, dados de saúde, vida sexual, genéticos, biométricos, entre outros, que são mais sensíveis do que simplesmente quanto de altura você tem, ou se você tem barba ou não tem barba, não é? E uma questão interessante é o seguinte: se o dado não diz respeito a uma pessoa, o dado de uma empresa, né, como é que a LGPD trata isso? Bom, a LGPD não trata. O dado que não é de pessoa natural, identificado ou identificável, ele simplesmente está fora do âmbito da LGPD. Então a gente precisa ter isso também em mente, né? Que CNPJ, entre outros dados, estão fora. Claro que, já fiz essa aposta algumas vezes, né, que toda empresa trata dados pessoais. Mas como assim toda empresa trata dados pessoais? E toda empresa trata dados pessoais, porque toda empresa tem um contrato social, e no contrato social tem os dados dos sócios. Toda empresa hoje envia e-mail, e quando você envia e-mail tem nome, telefone, tem algum dado sobre a contraparte que você tem ali. Então, o que a gente tem que ter em mente é isso. Todas as empresas tratam dados, mas nem todos os dados estão no âmbito da LGPD. E o que está no âmbito da LGPD são os dados pessoais, tá? Para a LGPD, quem é o titular de dados? O titular de dados ele vai ser a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais. Então, se a gente está falando do nome do Cláudio, o titular desse dado pessoal é o Cláudio. As pessoas que se inscreveram nesse evento hoje passaram pouquíssimos dados para a gente, através de um formulário online. Cada pessoa que preencheu o formulário é o titular dos dados que incluiu no formulário, porque cada pessoa é a pessoa natural a quem se refere aqueles dados, né? Um outro conceito que a gente tem que ter em mente na LGPD é o que é o tratamento de dados. E assim, posso passar uma lista imensa, mas sinceramente, tratamento de dados é tudo. Porque o tratamento de dados ele envolve coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução e mais meia hora dando os exemplos que estão na lei. Então, sempre que eu estou tratando com o dado de alguém, recebo o dado de alguém, e toda empresa vai ter isso, mesmo sendo business to business, você precisa ter um cuidado, você precisa estar atento, porque a LGPD ela vai trazer direitos para os titulares de dados e obrigações para você como controlador de dados. E aí a gente pode entrar até no que é a diferença entre o titular e o controlador de dados. E essas terminologias são importantes para a gente depois poder compreender melhor a LGPD, principalmente quando a gente for fazer uma leitura dela, ou ler algum texto, alguma coisa que está na internet. O controlador de dados, ele é uma pessoa física ou jurídica, né? Pode ser um empresário individual, pode ser uma sociedade limitada, uma grande empresa, Netflix, ou uma produtora independente, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Então é a pessoa que está ali, eu preenchi o cartão da loja Renner, o formulário para solicitar um cartão para a loja Renner. O controlador vai ser a financeira que emite o cartão ou vai ser a loja Renner. Vai ser um desses dois, né? E esses dados, Orlando, eles pertencem à pessoa, né? Eles pertencem ao titular, eles não pertencem à empresa, né? Eles são um direito pessoal e somente a empresa só pode fazer alguma coisa com esses dados mediante consentimento, como regra geral, né? Quer dizer, é preciso que haja um consentimento na utilização daqueles dados, pelo menos no geral, é isso?
Então, existe um mito que é o mito do consentimento, né? E por que que o mito do consentimento existe? Muita gente fala sobre o consentimento e algumas pessoas escrevem também, dando uma ênfase muito grande no consentimento. Porque a LGPD é uma construção de 8 anos de debate legislativo, audiências públicas, foram vários projetos, anteprojeto do Ministério da Justiça, teve muita coisa, muita discussão, além das discussões que já existem no mundo jurídico. Tem no Harvard Law Review, tem um artigo de 1890 sobre right to privacy. Então, são discussões antigas. E, em algum momento, se tinha essa visão de que o consentimento seria a chave de tudo. O problema é que nem sempre é possível obter o consentimento e nem sempre o consentimento vai ser dado, embora o tratamento que você quer fazer seja legítimo, tá? Então, a LGPD e também GDPR e outras legislações que estão alinhadas, porque a LGPD é um pouco alinhado com o GDPR e outras legislações alinhadas ao GDPR também, eles tratam o consentimento como uma das formas de legitimar essa atividade de tratamento de dados, ou seja, é uma das formas que você justifica a coleta, o tratamento desses dados. E quais as outras formas? Existem várias outras formas, né? O que eu preciso ter em mente é o seguinte, primeiro eu tenho que estar de boa fé. Então, eu preciso coletar também dados que sejam proporcionais ao que eu estou fazendo. Eu não posso querer pedir o CPF, por exemplo, para vocês se inscreverem nesse evento aqui. A gente podia pedir o nome, o e-mail, porque tinha que mandar o link. Então, eu preciso estar atento a essa proporcionalidade. Mas, em geral, eles vão estar relacionados ao legítimo interesse, tá? Você precisa demonstrar que há um legítimo interesse para que você faça esse tratamento de dados. Também, e são inúmeras as hipóteses que estão dentro da lei, acho que não vale para a gente ficar aqui falando sobre todas elas, mas uma que vale muito a pena falar é o cumprimento além do legítimo interesse, claro, é o cumprimento de obrigações legais ou regulatórias, né? Trazer aqui alguns exemplos. O Marco Civil da Internet, por exemplo, ele tem uma disposição sobre a guarda de logs, né? Ele fala lá que é obrigação do provedor de aplicação guardar logs sobre acessos, usos, tudo mais. Então você pode sim e deve, porque é uma obrigação sua, tratar aqueles dados necessários para o log, o IP, o usuário, o horário, não é? Todas essas outras questões. Um hospital também precisa fazer guarda de vários dados, inclusive dados sensíveis, né? E ele também está ali numa das hipóteses. Uma escola com dados dos pais, quem são os pais, qual o endereço da criança, quais as notas que ela teve, advertências. Tem uma série de questões que vão estar ali justamente porque são obrigações, né? E também cumprimento de um contrato, né? Ou até no caso de negociações relacionadas a um contrato. Eu não tenho como, já que tudo é tratamento de dados, inclusive coleta e armazenamento, eu não posso deixar na mão do consentimento, tudo ser necessário um consentimento prévio, né? Como é que eu faço, por exemplo, a guarda para comprovar um pagamento que eu fiz para um fornecedor meu? Eu preciso guardar a conta bancária, que vai ter o recibo, vai ter ali CPF, uma série de informações, os contratos com pessoas. Se eu entreguei alguma coisa na casa de alguém e eu registrei um termo de que eu fiz a entrega com o endereço, então eu preciso guardar uma série de coisas, né? Certo. Acho que...
Olhando por ouvindo você falar e lendo a lei também, a gente vê que muitas coisas que estão previstas na regulação, elas dependem essencialmente dessa autoridade regulatória que ela acabou não acontecendo ainda, né, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Era uma agência que deveria ser independente, né, na Europa ela é autônoma e deveria ser uma agência autônoma mesmo, mas que no Brasil ela acabou vinculada à Casa Civil da Presidência da República e não como uma agência completamente autônoma, como talvez seria o ideal, né, o que todo mundo gostaria ao longo dessa discussão. Eu gostaria que a Érica comentasse, Érica, sobre, bom, a gente não tem uma agência, mas a gente já tem uma lei. Você acha que o judiciário, os órgãos de defesa do consumidor e enfim, as outras autoridades do Ministério Público, eles vão esperar essa agência para executar essa lei, ou a gente já pode considerar que a lei está vigente e eles não vão esperar, não? Vão botar o bloco na rua. Bom, primeiro queria dizer que, conforme o Orlando falou aqui, a questão dos dados, obviamente que a LGPD é um marco regulatório importante, mas nós temos outras legislações que já tratam de obrigações que estão previstas nesse novo marco, né? O Marco Civil da Internet, a lei do cadastro positivo, a lei de acesso à informação muitíssimo importante, há muita gente até falando que eventualmente haveria uma contradição entre a LGPD e a lei de acesso à informação, objetivamente não há, mas não é o motivo do nosso debate aqui, o próprio Código de Defesa do Consumidor, e o judiciário, inclusive, por força desses outros marcos legais, já de algum tempo vem emitindo decisões decisões e consolidando entendimentos em relação ao tratamento de dados, né, de um modo em geral. Obviamente que essa lei veio na perspectiva de trazer clareza a pontos que não estavam que estavam ainda obscuros nessas outras legislações, né, tentando que a gente tivesse um marco mais moderno e tal. Esse foi o objetivo dessa lei. E o fato é que, ao se debruçar sobre os outros marcos, os tribunais, de um modo geral, eles já, inclusive, tratam, por exemplo, da possibilidade de dano moral em ré ipsa, ou seja, de forma objetiva, se você, por exemplo, trata mal um determinado dado, você trata de forma ilegítima um determinado dado, ou seja, esse já é um entendimento, inclusive, no STJ em relação a isso. Além disso, o STJ também já entendeu a possibilidade do Ministério Público fazer requerimento de informações acerca daqueles que tutelam dados de outras pessoas, de pessoas naturais, né? Então, objetivamente, nós já temos esse entendimento no judiciário. E obviamente, que a ninguém é dado o direito de dizer que não desconhece uma lei. O fato é, a LGPD, depois de muita confusão, que obviamente aumentou ainda a insegurança jurídica, né? Nós somos um país que estamos aí entre os campeões de insegurança jurídica. O fato é, deixou muita insegurança nessa coisa, entra em vigor, não entra em vigor, mas as sanções em agosto de 2021, ou seja, ficou nesse limbo, mas o fato é, nós temos uma legislação em vigor desde 18 de setembro, então, objetivamente, independentemente da instauração da autoridade nacional, né, que infelizmente ainda não aconteceu, assim como não aconteceu a regulamentação dessa lei ainda, o Judiciário e o Ministério Público, ou até uma pessoa natural que se sinta desrespeitada ali no seu direito, né, em relação aos seus dados, já pode, obviamente, demandar, e eu não acredito que o judiciário vá abrir mão de decidir sobre isso, né, pelo contrário, assim como não acho que o Ministério Público deixará de fazê-lo. Aliás, já começou a fazer, já deve ter circulado, muita gente já está sabendo, o MPF, por exemplo, entrou recentemente com uma reclamação já no dia seguinte ou 2 dias depois da vigência da lei. Portanto, ela está aí, está na vida, está no mundo, não dá para a gente fingir
que ela não existe e, objetivamente, é preciso se cuidar por conta dessa vigência que já está acontecendo. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que a lei está vigente, sem dúvida alguma a gente ainda precisa da agência para detalhar muitas coisas, né? A lei fala que você tem que ter um encarregado no tratamento dos dados, mas todo mundo tem que ter um departamento de proteção de dados dentro da sua empresa, independentemente do tamanho, ou o tamanho é relevante, quer dizer, o que é mais relevante? É o tamanho da empresa ou a quantidade ou a natureza dos dados que ela se dedica. Orlando, o que a gente pode considerar que é um uso legítimo de dados? Como é que a gente pode... Eu sou um empresário, tá? Eu fazendo a pergunta do ponto de vista do empresário. Eu tenho uma empresa, eu tenho uma produtora, por exemplo, uma produtora de eventos, e eu realizei um evento, e naquele evento eu peguei dados de muitas pessoas, peguei dados dos artistas, peguei dados do público, o público foi filmado. Eu vou, inclusive, utilizar essa filmagem depois para prestar contas, eventualmente, se o projeto for incentivado para a Lei Rouanet, para provar que o projeto existiu mesmo. Isso tudo são dados pessoais, né? São nomes, são imagens, são números de documentos. Qual é o uso legítimo? O que eu posso fazer com isso? É só o que está escrito ou o que mais que eu posso fazer? Tá, respondendo... Primeiro eu quero só fazer um complemento ao que a Erika falou, que é o seguinte: a gente tem que ter em mente que a LGPD ela pode ser dividida em algumas partes, inclusive a legislação já dividiu em algumas partes, tá? Então a gente tem questões relacionadas a direitos dos titulares de dados, a gente tem obrigações dos controladores dos dados frente a esses titulares, a gente tem questões de responsabilidade civil, e todo esse leque de questões aqui já está em vigência, tá? O que falta ainda entrar em vigência é justamente a parte de responsabilidade administrativa. É eu ser multado pelo governo por deixar de cumprir com uma obrigação administrativa minha, tá? Isso daí só entra em vigência em agosto de 2021, tá? E graças a Deus só entra em vigência em agosto de 2021 porque não tem nem agência, então como é que eu sei quais são as obrigações administrativas que eu tenho para cumprir? Mas eu sei que eu tenho que resguardar os direitos do titular, cumprir as minhas obrigações frente ao titular, e eu posso ser responsabilizado. Existe responsabilidade civil, e a responsabilidade civil, se podia ser questionada antes se existia ou não, ela agora está expressa na lei. Então vazou dados e causou dano, é responsabilidade, tá? Então a gente precisa tomar cuidado. Sobre aquele outro ponto que você falou do DPO, né, que muita gente chama de DPO, que é o encarregado, temos que levar em consideração que isso precisa sim ser regulado ainda por uma agência que não existe. Na Europa, é um misto das duas questões que você levantou, que você falou de meu tamanho como empresa e o tipo de dados e o volume de dados que eu trato. É um misto. Eu posso ser obrigado na Europa a ter DPO pelo tamanho, pelo meu porte econômico, ou porque eu simplesmente tenho 2 pessoas, mas eu processo dados muito mais do que uma empresa com 100 pessoas. Tá? Então, só fazer aqui o glossário. DPO é o Data Protection Officer, que é o responsável, o encarregado de tratar esses dados. É o dono do problema dentro da empresa, porque, veja bem, a gente está recebendo aqui um monte de dados o tempo todo, todo mundo que está trabalhando nesse mercado, todos que estão aqui no chat, a gente no dia a dia, a gente está recebendo um monte de dados o tempo todo. Precisa ter alguém para tomar conta disso, precisa ter alguém para quem o usuário, o titular do dado, possa falar, olha, o que é que isso foi feito, o que é que você vai querer fazer com o número do meu documento, ou o que foi feito com a minha imagem, enfim, alguém que possa monitorar esse uso e que possa, inclusive, servir como alerta, né? Agora, só que esse DPO tem também esse papel de fazer o meio de campo entre a empresa, né, que é o controlador dos dados, e a agência que ainda não existe. Mas ele tem também essa outra função, de fazer o meio de campo entre o controlador e o usuário, e esse já existe. Então, assim,
já existe aí um trabalho para um responsável por dados. Quem já trabalha com muito dado tem que imaginar que vai precisar de ter alguém aí na empresa responsável por isso, que vai ser o dono dessa bola, né? Claro. Mesmo não havendo ainda uma agência e não havendo ainda, eventualmente, uma definição acerca até de em que situações não seria sequer necessário ter essa pessoa e tal, mas ainda enquanto a gente ainda não tem essa definição, o mais seguro é seguir a lei, né? Uhum. Não, tem que seguir. É claro que assim, o DPO ele não vai ser também uma pessoa que tem o domínio que que faz tudo, né? O DPO é um responsável. A ideia é que a empresa ela tenha dentro da cabeça dela e ela treine os seus funcionários, e ela treine as pessoas que trabalham ali dentro, que prestam serviço em alguns casos, tenha processos dentro da empresa que permitam que você consiga saber quais são os dados que estão ali dentro da empresa, ou seja, o que eu coleto de dados no mundo e se eu preciso realmente coletar todos esses dados, como eu uso, como eu guardo, quem tem acesso, como tem acesso, em quais situações, eu descarto, não descarto. A gente precisa ter em mente o seguinte, a cabeça sempre foi, e no geral, né, tô falando assim numa média, ter o máximo de dados possíveis guardados, ainda que eu guardasse dentro de um cofre que ninguém sabe a combinação e ninguém teria capacidade de processar aqueles dados. A cabeça da LGPD não é te proibir de coletar dados, né? Você pode criticar um ponto ou outro ali, mas a cabeça de um sistema como esse, na verdade, é trazer uma racionalidade para todo o tratamento de dados. Ter apenas dados que eu preciso. E se são só dados que eu preciso, são os dados que eu também vou conseguir ter insights, são os dados que eu também vou conseguir ali explorar dentro do meu negócio. Sobre o ponto do legítimo interesse, acho que dá para resumir a pergunta do Cláudio numa frase só. O que pode ser considerado legítimo interesse, né? E aí, sobre o que pode ser considerado legítimo interesse, é um dos pontos onde a lei define as coisas sem a gente precisar tanto buscar da agência, embora a agência vá poder contribuir muito para as interpretações caso a caso, tá? Uhum. Mas a gente tem uma definição geral ali. A definição geral que a gente tem é que o legítimo interesse ele se fundamenta para finalidades legítimas. Então eu preciso do dado para uma finalidade legítima que vai ter que ser considerada a partir de situações concretas. Então eu preciso entender não só o que eu posso fazer com os dados, as formas de coleta que são admitidas, mas o que eu quero fazer na prática. Eu preciso me entender como indústria, como empresa, como realizador de um empreendimento comercial, não é? O que eu faço? Quais são as situações concretas onde eu me coloco e aonde as pessoas naturais que se relacionam comigo se colocam, meus funcionários, fornecedores, clientes, não é? E elas, então, assim, as finalidades legítimas, elas vão incluir, segundo a lei, mas não vão se limitar ao apoio e promoção de atividades do controlador. Claro. Então eu vou fazer... Teve uma pergunta que alguém enviou naquele formulário sobre, por exemplo, evento online. Gente, evento online, eu coleto os dados que são necessários para o evento online. Se eu quiser ir além do que eu preciso para o evento online, eu preciso perguntar para a pessoa se ela está disposta a me dar aquilo. A gente chegou a fazer isso no nosso formulário. Tem uma pergunta, se você quer receber um e-mail depois, se tiver outro evento, tiver alguma outra questão, outra live, ou a gente criar um material, você quer receber ou não? Porque se você falar para mim, não quero receber, você só vai ter o seu dado utilizado para o envio do link. Entendi. Né? Eu acho que talvez assim, uma forma de resumir isso use com moderação. Né? Quando a gente está usando um dado,
A gente está usando a propriedade de alguém, ou mais do que isso, a gente está usando a extensão da personalidade de alguém. Então, eu acho que uma boa analogia é a dos direitos de personalidade. Use com moderação. Se você precisa do nome, do e-mail, não precisa pedir CPF, Estado Civil, e etc. Você não precisa pedir isso. É claro que você, no contexto de um contrato, você vai fazer um contrato com uma empresa, você vai ter que colocar ali toda a qualificação das pessoas, porque senão você não tem como provar, individualizar a parte daquele contrato. Então ali você vai colocar o estado civil, a profissão, o CPF, o endereço e etc. Então não é que você não pode usar o dado, é que você tem que tomar cuidado com esse dado. Você tem que primeiro usar com moderação, pedir aquilo que é necessário, e aquilo que você pediu, por favor, guarde com cuidado, com o mesmo cuidado que você gostaria que guardassem os seus dados pessoais. Porque o que a gente tem ali, então, na verdade, acaba sendo o patrimônio de alguém. Eu vou passar a palavra para a Érica, eu queria que ela problematizasse um pouco disso, Érica, e, se possível, que trouxesse um pouco para a nossa realidade do dia a dia, onde você vê onde você vê áreas de risco dentro da nossa atividade, que são mais intensivas em uso de dados, quem que você acha que precisa tomar mais cuidado com tudo isso? Bom, enfim, eu acho que a gente está, de fato, diante de uma mudança de paradigma, né? No fundo, hoje, quem disser que sabe mensurar todos os riscos, objetivamente não está sendo totalmente sincero, porque é uma mudança mesmo. Assim, todos nós vamos ter que começar a olhar para isso. E começar a pensar, inclusive, ou seja, que dados, ou seja, é uma mudança mesmo. Que dados que eu tenho, que eu forneço, e que isso eventualmente pode gerar riscos, né? Ou seja, quando as empresas, né? E aí a gente está falando aqui do censo, obviamente, as associações civis, né? Ou seja, também as associações do terceiro setor, mas, ou seja, todos aqueles que, de alguma maneira, coletam e tratam dados de pessoas naturais, né? Os escritórios de advocacia, né? Ou seja, todos nós temos que ter alguns cuidados, começar a olhar para isso. Então, assim, tem que fazer primeiro se voltar internamente, né? E aí o fato da gente não ter ainda a autoridade nacional e tampouco as sanções ainda administrativas valendo, embora possa haver uma reclamação no judiciário, como nós já falamos aqui, também dá oportunidade para as pessoas se adequarem. Eu acho que esse é o caminho agora, é todo mundo fazer um olhar para dentro e começar a pensar o seguinte: espera aí, tudo bem, eu sempre tive esse tipo de dado aqui, eu fazia isso, mas ele é necessário à minha atividade? Né? Para que isso? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bobo, mas que, né, hoje em dia, até por conta, você vê que é uma contradição em si, né? Ou seja, a gente está tratando de dados, que é produzido, inclusive, por muitos aplicativos de internet, mas a gente tem cada vez mais nós temos aplicativos, temos possibilidades de interação, né? Ou seja, hoje, ainda mais nesse contexto de pandemia e uma grande parte das pessoas fazendo home office, a gente já tinha o surto dos grupos do WhatsApp e agora virou um sobressurto de grupos de WhatsApp, porque é uma forma de você controlar projetos, controlar equipes, né? Manter todo mundo alinhado ali na mesma página, na mesma informação. Agora, você imagina, por exemplo, que se é importante dentro de um grupo de WhatsApp, de uma equipe, trazer ali a informação, se não for dada pela própria pessoa. Imagina um chefe de equipe trazer: olha, para a atividade que nós tínhamos programado hoje, o Cláudio não vai participar porque eu acabei de receber uma informação dele, ele está no hospital, passou mal, está internado. Bom, essa informação é relevante? Eu posso simplesmente dizer: olha, o Cláudio não vai participar hoje, eu o chefe da equipe. Mas eu não preciso dizer que o Cláudio não vai participar hoje porque ele está internado. Mas isso é tão comum, isso está tão no nosso dia a dia. Pô, a gente é tudo parceiro aqui, equipe, por que eu não posso falar? A gente vai ter que começar a pensar sobre essas questões, né? Ou seja, é importante, o Orlando já falou disso aqui, olhar assim: tá bom, eu faço um formulário, para isso aqui eu preciso de todos esses dados, ou como a gente poderia ter pedido o CPF das pessoas? Poderia, mas não era necessário porque pelo fim que a gente fez aqui, pelo que a gente estava fazendo aqui. Agora, pode ser necessário para uma outra oportunidade? Pode. Agora, quando eu tenho que ter esse cuidado. Então, assim, eu acho que me parece que tem algumas etapas
e é bom que se faça isso, embora a gente ainda não vá ter parâmetros, né? Ou seja, a própria lei, ou seja, a autoridade, quando ela te for nomeada, já tem até já tem uma norma, né? Ou seja, já instituindo, mas ela ainda não tem ninguém nomeado, eles vão ter que passar por sabatina no Senado para depois serem nomeados pelo presidente da República. Primeiro ato que eles vão ter que fazer é um regimento interno para estabelecer o funcionamento desse órgão. Depois, eles vão ter que regulamentar a lei que ainda não está regulamentada. E mais, a lei, a LGPD, determina que a regulamentação seja submetida à consulta pública. Então, assim, a gente que já passou aí os últimos anos discutindo pra caramba a LGPD vai ter que passar ainda mais um tempo, porque essa regulamentação, ainda bem que bom, né, vai ser submetida, notadamente, inclusive em razão dos limites e das questões das multas, vai ter que ser submetida à consulta popular. Então, assim, a gente tem ainda um caminho até chegar lá. Então, esse é o momento ideal para esse olhar para dentro, para voltar, né? E que o compliance de dados, que no fundo é o que a gente está tratando aqui, é um sistema muito parecido para quem já começou, implementou, já pensou, de alguma maneira trabalhou, com o compliance, que é uma coisa que mais, vamos dizer assim, mais usual, né? Que as pessoas estão mais acostumadas, né? E aí, o que é? No que a gente faz? A gente olha para dentro e diz o seguinte: quais são os meus riscos, as minhas fragilidades? O que eu tenho que fazer? Aí eu vou estabelecer as normas. E é sempre aquela velha história. Eu que sou a favor da desburocratização em qualquer lugar do planeta, não só na administração pública, mas na vida como um todo, não crie regras que depois você não vai conseguir cumprir. Então, faça políticas, faça as regras, mas faça pensando que você vai ter que responder a elas. E, por fim, obviamente, como isso é uma mudança de paradigma muito grande, né? Algumas pessoas já fizeram essa comparação nem é tão original, mas assim, nós estamos diante de um novo Código de Defesa do Consumidor, só que é um novo Código de Defesa de dados pessoais. Então, assim, hoje, né, passados 20 anos, né, do Código de Defesa do Consumidor, essa coisa já se espraiou de tal forma na sociedade brasileira que qualquer pessoa, o consumidor mais simples, ele já sabe efetivamente quais são os seus direitos e ele já sabe reclamar. Então, me parece que a gente vai criar essa cultura que nós não temos e vai chegar esse momento de que a pessoa mais simples vai saber se o dado dela está sendo bem tratado ou não, se para aquilo ali ela precisa ou não dar aquele dado. Então, objetivamente, o momento é esse: olhar para dentro, fazer um bom diagnóstico, estabelecer políticas que você possa efetivamente cumprir e, óbvio, estamos diante de um novo paradigma. Precisamos todos refazer a nossa mente, a nossa forma de olhar as coisas, e aí é treinamento, tem que treinar as pessoas, explicar, mostrar elas, né? E com racionalidade, me parece que a gente possa conseguir chegar lá, né? Acho que essa é a expectativa. Eu acho que a Érica já deu aí até os passos, né, da implementação de um programa de segurança de dados, né? Ela começa com o diagnóstico do problema. Então, onde é que eu uso o dado, que tipo de dado eu uso? É claro que você tem o dado commodity, vamos dizer assim, o dado mais facilmente encontrado, que é o seu nome, enfim, coisas que são até relativamente públicas aí, que são fáceis de achar, e você tem os dados sensíveis, a gente já falou um pouco sobre isso. Os dados sensíveis, para você tratar os dados sensíveis, sim, você precisa de ter um consentimento muito claro e muito forte. A gente já tem visto aí todos os debates dizendo que não basta, principalmente para tratamento de dado sensível, não basta você botar um formulário e clique aqui, concorde, e aquilo ali já dá conta de tudo. É preciso ser muito claro com o tipo de dado que você, principalmente quando é dado sensível, que você está trabalhando, o que é que você vai fazer com isso. Então, a primeira parte desse programa é diagnosticar o tamanho da questão dentro da sua empresa, né? Algumas empresas vão usar mais dados, vão ser mais intensivas em dados pessoais, e outras empresas vão ser menos intensivas em dados pessoais. Isso vale no mundo da cultura e vale também no terceiro setor, né? Vamos imaginar, por exemplo, que você tem uma organização do terceiro setor que se vale de doações, de uma plataforma de doações online, por exemplo, para fazer sei lá,
para poder executar a sua missão social, você tem uma plataforma de doação online. Você vai pegar ali, você vai ter número de cartão de crédito ou número de conta bancária, você vai ter nome e endereço das pessoas com todos os seus documentos, você vai ter ali um volume de informações muito importante que é essencial para o seu negócio e é legítimo, é perfeitamente legítimo. O que não é legítimo? Não é legítimo você pegar aquilo tudo, colocar numa planilha de Excel e deixar aberto em cima da mesa. Isso não é legítimo. Tá? Se você vai ter esse tipo de dado, você vai trabalhar esse tipo de dado, você vai trabalhar com um sistema de segurança que te permita colocar isso, por exemplo, numa pasta que só tenha acesso mediante senha para algumas pessoas. Né? Que são as pessoas que realmente precisam ter acesso àquilo para a execução do projeto. Então, é uma mudança cultural mesmo, como a Érica está falando, né? E é mesmo o que aconteceu com o Código de Defesa do Consumidor, de certa forma aconteceu com o ECA também, que deu uma mudança na cultura, né? São daquelas leis que mudam a cultura jurídica de um país, que mudam a forma como as pessoas e as empresas se relacionam com determinados temas que são fundamentais. E, enfim, depois dessa parte de diagnóstico, a Érica já colocou, o próximo passo depois do diagnóstico seria o quê? Vamos fazer então as políticas, porque precisa deixar isso tudo escrito, né? O que é que vamos fazer? Vamos utilizar que tipo de tecnologia? Tem que ter ali um manual, uma forma de atuar, que sirva, que seja impessoal. Se amanhã ou depois troca o funcionário da empresa, o novo funcionário vai seguir aquele manual. E vai seguir como? Com treinamento, tem que ter treinamento. É igual compliance mesmo, igual compliance anticorrupção, igual outras formas de compliance. Você tem que ter treinamento, tem que ter educação continuada. Cada novo funcionário que entrar precisa conhecer essas políticas, precisa saber que aquela empresa é uma empresa que se importa com os dados de seus clientes, com os dados de seus parceiros. E, por fim, você tem esse monitoramento, porque por mais que você tome cuidado, eventualmente um vazamento pode acontecer. Né? Essas coisas acontecem, são contingências que podem acontecer e que podem ser terríveis para a empresa, não apenas do ponto de vista da sanção administrativa, que ainda vai depender de uma agência que ainda não existe, mas também as sanções judiciais que podem vir, ou as sanções no âmbito da defesa do consumidor. Mas, independentemente dessas sanções, as empresas precisam entender que, se elas não tratarem os dados com responsabilidade, elas vão sofrer a pior das sanções, que é o desprezo do próprio público, quer dizer, a falta de confiança do próprio público. Cláudio, ninguém mais... Oi. Deixa eu aproveitar esse gancho que você levantou e eu quero aqui fazer uma pequena inversão de moderadora, porque eu preciso levantar uma bola para você. Fica à vontade. Se você me permite. Mas então eu quero falar realmente, nesse ponto que você está falando, realmente acho que tem duas coisas. Uma, obviamente, no futuro, e óbvio que isso, numa eventual questão também no judiciário, para questões de responsabilidade civil, como bem posicionou o Orlando aqui, essas questões também podem servir como atenuantes. Ou seja, eu já tenho uma política, se vazou e eu avisei antes, né? Porque uma coisa eu imagino vazar e eu nem saber que vazei e eu saber que vazou pela pessoa que teve o dado vazado. É o pior dos mundos. Agora, se vazou, é grave, mas eu já comunico, já digo, olha, eu tomei esses cuidados, já fiz isso, já fiz aquilo. E mais, se eu sofrer alguma questão e eu disser, olha, eu já tenho um programa interno, eu já cuido disso, óbvio que isso vai ser um atenuante para as sanções administrativas. Mas como a gente tem um público aqui, Cláudio, ligado à cultura, ao audiovisual e também ao terceiro setor, mas eu acho que eu vou trazer aqui uma questão mais para o público da cultura e do audiovisual, ou seja, que lida, né, com obra artística, vamos dizer assim, de um modo geral. A lei traz no artigo 4º algumas excepcionalidades, ou seja, ela diz lá ao que esta lei não se aplica, né? Então ela diz que a lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos. E aí, assim, me preocupa, né, notadamente a gente conhecendo a nossa jurisprudência e a forma como a questão do direito da personalidade tem sido tratado, é alguém que pega de total boa-fé, né? Outro elemento, que estou aqui ressaltando as coisas que o Orlando falou, outro elemento importante, obviamente, hoje no mundo, nas relações comerciais, notadamente, ou seja, é a boa-fé, isso é importante, mas imagina uma pessoa de total boa-fé, lê a lei, né, tem esse trabalho de se dedicar a ler a lei, identifica isso aqui e fala assim, bom,
eu estou produzindo uma obra artística, então não importa, essa lei não está valendo para mim. E aí eu acho que você podia dar uma levantada nessa bola, porque eu acho que é você é mestre, doutor, já PhD no assunto, pode, por favor, tratar disso. E você é doutoranda. Daqui a pouco teremos uma nova doutora também no pedaço. Mas, enfim, não, são coisas completamente diferentes, né? Assim, uma coisa é o dado que você coleta como o pré-requisito para acesso a algum serviço ou acesso a algum produto. E esse serviço pode ser um serviço privado, pode ser um serviço público, pode ser até um serviço social, como a gente está falando aqui no âmbito das organizações da sociedade civil. Mas, enfim, são coisas completamente diferentes. Então, são esses dados que você coleta da pessoa e fala, olha, para você poder se hospedar nesse hotel, para você poder ter acesso a esse documento, para você poder ter acesso a esse conteúdo, você precisa me dar o seu CPF, o seu nome e enfim, sua data de nascimento para poder checar a sua idade, etc. e tal. Isso é uma coisa, é um tipo de dado que pertence à pessoa e que ela te oferece como um pré-requisito para acessar o seu serviço. Isso não tem nada a ver com você utilizar dados da vida pessoal de alguém, como dados biográficos, por exemplo, para produzir uma biografia, para produzir uma obra biográfica. Então, é com relação a isso que a lei excepciona, e é a mesma coisa para o jornalismo. Então, é óbvio que você não vai pedir que enfim, o editor do Jornal Nacional não vai pedir autorização para alguma pessoa que vai ser mencionada na reportagem antes de mencionar essa pessoa na reportagem, porque senão não seria jornalismo, seria propaganda, seria chapa branca, né? O jornalismo é justamente a possibilidade de você falar alguma coisa de alguém que aquela pessoa que está sendo objeto daquela reportagem pode não gostar, mas enfim, é um interesse público. Então, o que a gente está dizendo é que a lei de proteção de dados não afeta o trabalho do jornalista. Tá? Assim, então, o jornalista ter acesso a dados e publicar aqueles dados numa matéria jornalística não é vazamento de dado pessoal, porque não é desse tipo de dado pessoal que a gente está falando. Da mesma forma que você produzir um documentário, produzir uma obra biográfica sobre um determinado artista, uma determinada figura histórica, e etc., também não é vazamento de dado, também não é uso indevido de dado. Então, a LGPD ela não veio para estabelecer nenhuma forma de censura prévia, que, aliás, o Supremo já disse que não pode, as biografias não precisam ser autorizadas, as obras biográficas, elas não precisam de autorização prévia dos biografados, desde que haja, enfim, interesse público e se trate de uma obra legítima, de caráter historiográfico legítimo. E a mesma coisa em relação ao jornalismo. Então, eu acho que não é porque eu sou uma produtora de cultura, uma produtora cultural, que qualquer dado que eu capte seja para fins estritamente artísticos. Não é isso. O dado que você capta como empresa, que se capta do seu cliente para dar a ele acesso ao seu portal de vídeo, por exemplo, não tem nada a ver com o dado que um produtor capta da história para produzir uma obra biográfica. Então, são essas diferenças. Né? Não vamos confundir os dados que você dá como pré-requisito em troca do acesso a um serviço ou um produto, com os dados da história, com os dados históricos. A LGPD não veio para estabelecer censura histórica. Eu queria falar um pouquinho com o Orlando agora, ver se... Orlando, se você pudesse me dar, assim, se alguém desse algumas dicas, assim. Como é que eu posso tratar meus dados com segurança? A gente falou uma coisa importante, não deixar uma planilha de Excel aberta no balcão. Você, né, usa, por favor, um documento nas nuvens, na nuvem que seja, mas que seja protegido por password, por palavra-chave, ou que seja criptografado, enfim. Como é que você daria, assim, algumas dicas para algum produtor que está falando assim, olha, eu trabalho com dado, eu estou um pouco preocupado, eu preciso, assim, das principais dicas. Tá bom. O que você daria? Então, Cláudio, eu acho que a gente pode até passar para a parte de perguntas, tá? Eu tenho algumas perguntas selecionadas, aquelas que foram enviadas para a gente, e eu tenho algumas perguntas selecionadas aqui no chat, tá? Também. Legal. Mas a sua pergunta, ela corresponde a uma das perguntas que foram enviadas no formulário, tá? Alguém enviou no formulário a seguinte pergunta: para minimizar gastos,
operacionalizar os dados apenas de forma física seria uma boa opção, né? E o que eu diria para essa pessoa seria que não, porque operacionalizar dados apenas de forma física faz com que você tenha uma série de dificuldades de controle e também se algum titular pede o exercício de algum dos direitos, né? Então você precisa procurar onde que está o dado, onde que está o formulário, qual dado que eu tenho, qual dado que eu não tenho. E um dos direitos do titular de dados é saber quais dados você tem sobre ele ali, inclusive até pedir correção desses dados. Então eu diria assim, se a gente está no ano de 2020, né, e espero que a gente não esteja enganado, o ideal é que você busque alguma espécie de solução tecnológica que seja adequada a padrões técnicos e aos processos da empresa, porque solução tecnológica tem um monte, algumas são muito caras, mas outras são muito baratas. Algumas servem para minha empresa, outras não servem. E a ideia é que essas soluções elas permitam o pronto atendimento dessas solicitações, o controle de acesso, medidas que impeçam vazamento de dados, por exemplo, separar as coisas em pastas que nem todo mundo tem acesso, não é? Eu estava lendo outro dia, por exemplo, sobre armazenamento de e-mail, que é uma questão que na Europa as pessoas estão discutindo hoje, porque e-mail é uma coisa que a gente não costuma pagar. E uma pessoa que tem ali gigabytes e gigabytes de e-mails, ela vai ter gigabytes e gigabytes de dados, provavelmente. E quanto mais dados você tem, mais sujeito a vazamento e responsabilidade civil você está. Então é uma preocupação. O que eu faço com e-mails muito antigos? E aí existem também soluções tecnológicas que permitem que você tire esses e-mails antigos, por exemplo, da caixa do usuário ou da caixa do funcionário e coloque dentro de um cofre, mas não aquele cofre sem físico, que ninguém sabe a combinação, ninguém nunca vai abrir. Na verdade é um cofre criptografado e que depois permite uma busca por indexação. Então... Deixa eu só fazer pegar o gancho dessa sua fala mesmo e pegando o gancho da pergunta que a Débora Nigri acabou de fazer aqui no YouTube. E o que eu faço com os dados antigos, os dados que eu já captei no passado sem esse cuidado todo? Porque é uma mudança cultural que está acontecendo. Há 5 anos atrás ninguém nem falava em LGPD, ninguém sabia o que era isso. E aí eu tenho um monte de dado pessoal armazenado na minha empresa. O que eu faço com isso tudo? Vou ter que criar tem que tratar, começo da agora, começo do passado. O que eu faço com meus dados antigos, Orlando? Então, a primeira questão é o seguinte, eu ter dados antigos não me impede de dar um bom tratamento para os meus dados novos, tá? São questões que não necessariamente estão correlacionadas e não tem uma dependência entre as duas questões. Eu preciso, e aí eu te diria assim, para a maior parte das pessoas, a prioridade é você instituir um regime para tudo que entrar de dados a partir de agora. Só que em operações de tratamento de dados, eu preciso saber que a operação de tratamento de dados eu vou precisar olhar a LGPD, né? Então, mas eu coletei há 20 anos atrás, eu coletei há 10 anos atrás. Não, mas não tem essa exceção ali na lei. Você vai precisar... A lei retroage aos dados. Não é que ela vai retroagir, a atuação ela é uma atuação nesse regime jurídico vigente. Você se vazar agora? O que a gente pode argumentar é o seguinte, a coleta que foi feita anos atrás, ela foi uma coleta que pode ter sido legítima e legal dentro do regime jurídico que estava vigente à época. A LGPD não tem como tornar algo que você fez lá atrás necessariamente ilegal, né? Só que um tratamento novo, ele vai ter que seguir o regime jurídico de agora. Então, um tratamento novo, ele precisa levar em consideração, sim, a LGPD, né? Outra questão, vazamento. Vazamento vai ser um dano que aconteceu hoje ou um dano que aconteceu amanhã. A Márcia Pimentel complementou aqui, o tratamento continua. Se tem um armazenado... Estou tratando, sim. É verdade. Sim, e aí o que me parece é o seguinte, a gente tem que ir numa cadeia, né, considerando que somos humanos e temos que ter prioridades, focos, eu diria assim, tudo que for coleta nova tem que estar adequado à LGPD. 2, tudo que for tratamento feito agora tem que estar adequado à LGPD.
E aí, 3, eu preciso olhar assim para trás, porque, como a Márcia disse, eu estou tratando se eu estou armazenando, e eu espero que você vá tratar, porque senão era melhor você apagar logo tudo, né? Então, a gente precisa trazer esse olhar de LGPD também para esses dados antigos. Por isso, Orlando, a importância do diagnóstico, porque é isso, você olhar para dentro e saber o seguinte, eu tenho esses milhões de dados aqui, ainda preciso deles? Será que eu não posso descartá-los? Porque descartá-los pode ser uma possibilidade, né? Ou seja, tem várias coisas que eu posso decidir fazer. Não, mas eu ainda preciso desses dados. Bom, aí, se você ainda precisa guardá-los, aí você vai ter que adequá-los mesmo. Ou seja, então precisa realmente desse olhar, desse diagnóstico interno. É fundamental. Posso passar pessoal, aqui outra pergunta? Pode passar. A Ingrid Davi perguntou aqui no nosso chat, minha dúvida é com relação à comprovação da destruição dos dados quando solicitado pelo titular. Eu vou tentar resumir ao máximo esse tema, porque daria para fazer um evento só sobre isso, destruição de dados e solicitações de titulares. De fato, o titular ele pode solicitar a destruição de dados, tá? Mas você não é obrigado a destruir os dados, porque você primeiro precisa ver se você não precisa daquele dado para cumprir uma obrigação legal, ou para cumprir o contrato, ou aquilo é comprovação de um serviço, um produto que você fez, uma situação jurídica relevante para você, tá? Então você pode recusar a destruição pedida pelo titular dos dados, desde que você consiga justificar, né? E tem várias hipóteses de justificativa. Você precisa ver se seria uma delas. E assim, a comprovação da destruição de dados, ela na verdade é uma questão técnica, que vai depender do estado da técnica vigente no momento que você estiver destruindo os dados. E ela vai depender também da regulamentação da Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, eu te diria assim, você para destruir o dado, você tem que destruir da melhor forma possível, dados os recursos tecnológicos que existem na época. Então, se a gente está em 24 de setembro de 2020, você destrói os melhores recursos dessa data. Se for 2021, 2022, 2023, o que for, 2040, acredito que vão ter outros recursos tecnológicos. E a mesma coisa, puxando aqui, se aplica à anonimização de dados, que é um conceito que a gente não falou, mas dá para falar em 2 minutos. O que é a anonimização de dados? Os dados pessoais, eles são dados relacionados a uma pessoa natural, identificada ou identificável. A anonimização, na verdade, é tirar o identificado ou identificável, é tornar o dado não correlacionado a alguém que pode ser identificado, o que esteja identificado ou que seja identificável. É transformar em anônimo. É claro que existem processos de desanonimização, então eu preciso tomar muito cuidado para eu não cair nessa armadilha, onde eu anonimizo, mas eu tenho outros recursos que me fariam poder tirar a anonimização. Por exemplo, uma outra coleta que eu fiz e que eu consigo cruzar os dados e fazer esse tratamento que voltaria a ter um caráter pessoal. E a anonimização ela também tem que ser feita de acordo com a técnica vigente, com as tecnologias vigentes na época. E regulações que a gente espera que venham futuramente, quando a gente tiver uma NPD, que é uma coisa que a gente também espera que aconteça muito em breve, né? Olha só, a gente está passando já do nosso tempo, a nossa live estava programada para 1 hora, a gente passou um pouquinho, porque a gente teve também aquele atraso tecnológico no começo, a gente já pede até desculpa aí para o pessoal pelo contratempo que teve no começo, mas eu queria ver se a gente caminhava agora para o final, para algumas conclusões, meio que um resumo do que vai ser essa nova fase, né? Eu acho que a gente está entrando numa fase em que, pela primeira vez, a gente está sendo obrigado a olhar para os dados como recursos e tratá-los como tais, né? Tratá-los como ativos que não te pertencem, com ativos que pertencem a terceiros, que você pode usar dentro do seu negócio. O objetivo da LGPD não é acabar com a economia de dados, o objetivo da LGPD não é acabar com todas as atividades que dependem de dados, que são muitas as atividades que dependem desses dados. O objetivo é apenas evitar que esses dados sejam ilegalmente usados, sejam comercializados de forma ilícita ou sem
a autorização do titular para outros fins. Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado a partir de agora, não apenas com o que a gente coleta, né? Temos que coletar os dados que são necessários, coletar com parcimônia, principalmente quando são dados sensíveis. É preciso tomar cuidado em como esses dados são armazenados, aquele armário de gaveta cheia de pastinha suspensa, isso aí está com os dias contados. Isso não é uma forma de armazenar dados sensíveis hoje em dia, não é mais aceitável esse tipo de armazenamento, isso precisa ser colocado. E também a forma como a gente compartilha esses dados com terceiros. É muito comum, e imagino que seja muito comum, vamos imaginar que eu tenho então um determinado evento e o meu patrocinador tem interesse em saber quem foi no evento, porque é o público dele, tem interesse em saber quantos eram homens, quantos eram de sexo feminino e tal, não sei o quê, para poder meio que, enfim, saber se a atividade de marketing está sendo bem feita e tal. Então eu queria terminar falando um pouco sobre essa questão do compartilhamento. Quais os limites desse compartilhamento? Até que ponto a gente pode compartilhar dados de terceiros e se é possível fazer isso, ou se o consentimento claro e expresso é suficiente para esse tipo de compartilhamento. Eu vou voltar com a palavra para o Orlando só para ele responder essa pergunta final e depois vou passar para a Érica para ela fazer as considerações finais para a gente poder encerrar esse nosso primeiro encontro. Cláudio, como a gente tinha falado, o legítimo interesse e diversas outras questões na LGPD, elas dependem muito do caso a caso e do que você está fazendo, né? A gente não pode imaginar que a empresa ela vai fazer tudo sozinha, né? Então ela vai fazer todas as etapas do tratamento, não, ela vai ter fornecedores, ela vai ter parceiros. Então, sim, ela pode compartilhar, mas a gente tem que estar entendendo por que ela está compartilhando, se na verdade o que ela está fazendo não é compartilhar para melhor prestar um serviço ou para executar um contrato, se o que ela está fazendo é compartilhar para vender. E vão ter hipóteses onde vai ser possível e hipóteses onde não vai ser possível. E existem também hipóteses que as pessoas talvez não se atentem, que a anonimização de dados, ela talvez venha a suprir tudo que as pessoas acham que a LGPD traz como restrição, tá? Se eu sou uma empresa, eu estou interessado em dados demográficos, eu estou interessado em dados demográficos, não necessariamente em dados pessoais. É claro que vão ter negócios que vão estar interessados em dados pessoais, sim, mas muitos negócios estão interessados em dados demográficos. Se eu vou patrocinar um grande evento ou não, e eu quero saber se aquele evento tem um público feminino maior do que o masculino, eu não preciso saber quem são as pessoas naturais femininas, quem são elas. Eu não preciso saber isso. Eu só preciso saber. Não preciso individualizar, eu só preciso saber a porcentagem desse público. Isso é possível. Isso é possível. Passar esse dado é totalmente possível. O bairro, tantas pessoas são de tal bairro. Isso é totalmente possível de uma forma não individualizada. Se tem celular, se não tem celular, se tirou foto, se não tirou foto, quantas pessoas entraram no banheiro. Tem uma série de dados que eu posso ter e eu posso continuar tratando, porque a preocupação da LGPD e o que a LGPD abrange como dados aqui, toda essa regulamentação dela, são os dados pessoais. Se o dado não é pessoal, se eu só anoto quantas pessoas entraram dentro do banheiro de um evento, ou quanto tempo as pessoas passaram em média numa fila, eu não estou individualizando ninguém. E eu não consigo nem identificar quem são as pessoas. Eu preciso, de novo, tomar cuidado com cruzamentos que possam levar à identificação, e existem várias histórias sobre pessoas que cruzam, inclusive bases de dados que têm controladores diferentes e conseguem depois individualizar as pessoas, né? Mas eu consigo fazer. Então, em certa medida, talvez uma questão da LGPD seja eu parar de querer ver quem é que está fazendo o quê e começar a entender só a dinâmica não identificada. Entendi. Érica, as empresas já vinham sendo instadas a dar demonstração de responsabilidade social.
já vêm sendo instadas a demonstrar responsabilidade ambiental, e já há quem diga que vem agora a responsabilidade algorítmica. É isso mesmo, a gente está entrando no momento em que se exige das empresas algo novo, que ela ainda não tinha, uma nova forma de responsabilidade, uma nova forma de lidar com o seu público, com todas essas informações. Como é que você vê o futuro dessa aplicação no nosso mercado, como considerações finais? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que pensar o seguinte, como eu disse, é de fato uma mudança de paradigma. E eu vou dar aqui um exemplo do lado ao contrário, sendo nós, entre aspas, vamos dizer assim, vítimas de uma captação. Por exemplo, para quem não sabe, a praia de Copacabana, por exemplo, ela já é totalmente monitorada com reconhecimento facial. O Maracanã já teve casos de pessoas presas num jogo de futebol porque a câmera identificou eram pessoas procuradas pela polícia. O Carnaval já teve nos blocos de rua já teve essa forma de identificação. A LGPD, ela objetivamente, em relação à segurança pública, ela exclui a possibilidade, porque seriam informações para a segurança pública, embora há uma discussão enorme que não vale a pena ter aqui, porque requereria uma legislação regulamentando esse uso, como é que isso é feito e tal. Enfim, mas o fato é que nós estamos, como você bem colocou, né? Ou seja, nós somos a sociedade dos dados, né? Nós talvez não sejamos mais pessoas, sejamos só... Alguém olhe para a gente já não mais como sujeito de direitos, mas como sujeito de uma quantidade enorme de dados. Todo mundo aqui já passou pela experiência de fazer uma pesquisa no Google por alguma coisa, fazer uma viagem para Fortaleza e logo em seguida começar a aparecer voos para Fortaleza, promoção, entre agora, compre nos próximos 60 minutos. Ou seja, nós todos já estamos sendo, vamos dizer assim, vítimas, já vivemos nessa sociedade, né, de dados, né, uma sociedade complexa, né, como são as sociedades contemporâneas, com uma sobreposição de interesses e direitos, enfim. E é óbvio que a gente está diante da possibilidade de construção de um novo paradigma, que isso vai acontecer, né? Ou seja, qualquer um que hoje venha trazer um manual aqui, né? A gente vive a ideia das manualizações, trazer um manual de operações LGPD, saiba o que fazer, enfim, está quase vendendo vaga na lua, né? Vaga no céu, porque, ou seja, esse é um trabalho que vai ter que ser feito efetivamente se construindo. Há muita coisa ainda para se definir, já há muita ideia, alguns caminhos por onde a gente possa eventualmente já começar a trilhar para buscar a máxima segurança jurídica possível, porque não é a novidade, em todas as áreas a segurança jurídica total ela é apenas uma utopia, um horizonte onde a gente quer chegar, mas é importante que aquelas empresas, né, como são aqui, veja, olha a quantidade de dados de pessoas que associações, né, do terceiro setor manipulam, porque às vezes fazem projetos para milhares de beneficiários, milhares. Então, e às vezes até para fazer o cadastramento dessas pessoas que serão beneficiárias. Então, assim, tudo isso vai ter que começar a ser olhado. Então, acho que como uma palavra final aqui, quero deixar isso, está diante de um grande paradigma, de uma grande oportunidade também, né? Ou seja, de uma grande oportunidade de um grande desafio, né? Cabe a todos nós, com responsabilidade, construirmos um ambiente mais seguro para todos, não só os usuários, né? Nós todos somos usuários de dados, como aqueles que administram e cuidam dos nossos dados. Me parece que é esse o nosso grande desafio. E a gente tem um bom caminho pela frente aí e nos deixar permanecer aqui à disposição para outros debates, outras conversas. Há muitas nuances, muitos pontos aí que podem ser tratados. A gente aqui não era efetivamente o objetivo disso, era um bom panorama e a gente pode falar disso de uma outra oportunidade, dizer que foi um prazer, Orlando, estar aqui com você. Obrigada, aprendi muito hoje. Cláudio,
prazer como sempre, meu querido amigo, estou morrendo de saudade. Vamos ver se mesmo com máscara a gente semana que vem toma um cafezinho. E, enfim, esperamos que todos nós, desejo que todos estejam bem. Estamos vivendo também um momento desafiador para a humanidade, para todos nós. Eu espero realmente que esse tempo passe e a gente possa voltar a sonhar, planejar sonhos, planejar a vida, porque isso aqui, no fundo, é importante, que nos faz vivos. Beijos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Orlando. Obrigado, Érica. Obrigado a cada um que dedicou um tempo aí para essa conversa. Muito papo ainda pode vir pela frente. Nós vamos amadurecer ainda esse e outros temas. Esse é um tema que tem tudo a ver com o nosso mercado, isso tem tudo a ver com o mundo da cultura e da mídia. Hoje, todos os produtores culturais, de alguma forma, estão integrados à internet. Quando a gente se integra, quando a gente integra o nosso negócio à internet, imediatamente nós nos transformamos em grandes usuários de dados, está envolvido nesse ecossistema e, portanto, é algo que a gente precisa tomar conta. No terceiro setor é a mesma coisa, muitas informações sensíveis, muitas informações sobre pessoas em situação vulnerável e que precisam ser cuidadas também, tratadas com carinho. Não vamos também deixar que a LGPD se transforme num fantasma a ponto de impedir que nós todos possamos cumprir a nossa missão como empresários, como prestadores de serviço, como organizações da sociedade civil. É isso, só é um novo mundo que está chegando aí e a gente vai estar sempre à disposição para ajudar a pensar e qualificar esse debate e principalmente construir um diagnóstico seguro e uma forma segura de lidar com essa nova realidade. Conta sempre com a gente e muito obrigado a todos e a cada um de vocês. Obrigado, Ana Luzia, que ficou aí pilotando o chat. Fantástico. Obrigado a todo mundo que mandou perguntas e as outras perguntas que a gente não conseguiu responder agora, a gente vai responder mais tarde aí no e-mail para todo mundo, tá bom? Justamente, gente, muito obrigado a todo mundo que participou. Vocês mandaram várias perguntas, né? A gente vai responder as perguntas que estavam no formulário. Quem quiser mandar mais perguntas também ou tiver alguma dúvida, eu vou colocar os contatos aqui na tela rapidamente, mas acho que vocês já têm, também podem entrar nos nossos sites. O formulário vai estar aberto mais um pouquinho também, de repente você quer fazer mais uma pergunta, quer mandar para o formulário, manda lá, eu vou deixar ele aberto mais uns dias, finge uma inscrição, a gente vai saber. Também eu mandei um e-mail, pode ser respondido o e-mail. A forma que vocês quiserem fazer, até sinal de fumaça, o Cláudio sabe ler, então é só mandar que não tem problema nenhum. E assim, a gente teve, só para dar uma situada, a gente teve algumas perguntas também de quais medidas de conformidade eu preciso adotar, quais as medidas que aplicam para audiovisual, para terceiro setor. E são perguntas que, infelizmente, não tem uma resposta pré-definida, como a Érica muito bem falou, porque elas também dependem muito do que você quer fazer, do que é a tua expectativa, de como você